Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 9 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Correa, e veja as aulas e nos acompanhe. Nós concluímos todo o Velho Testamento e também o período interbíblico em 9 aulas. Você pode estar assistindo desde a primeira na minha lista de vídeo no YouTube e nos acompanhar. A partir de hoje, iremos dar início à principal história da humanidade, o Novo Testamento. Aula de número 10. Nós iniciamos a longa jornada dos filhos de Deus quando Deus criou o mundo e o homem, por volta do ano 4103 a.C. E nós transcorremos todo o Velho Testamento em 9 aulas. Agora chegamos no ano 4 a.C. E aí você pergunta, por que o ano 4? Houve um erro aí na contagem dos tempos. Então, o divisor de águas da história da humanidade se deu por volta de 6 a 4 a.C. A plenitude dos tempos, como disse Paulo, a promessa de Deus se cumpriu, lá feita em Gênesis 3,15, cujo da semente da mulher viria um a esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Então se concretizou a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, dita cerca de 580 anos antes de Cristo. Ele relatou que o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aleluia, glórias a Deus. Também em Isaías capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluias! Esse é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou também em João 1,14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! O verbo, a ação de Deus, o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. Aleluias! Você já consegue ver a grandeza disso? Aquele que Abraão, Moisés, muito desejou apenas ver de longe o rosto. Agora, este mesmo, o Deus, coabitou com o homem, conosco, o nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. Aleluia! Muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga. O meu grande desafio nestas aulas e falar de Jesus Cristo não é a busca por informações a respeito dele, mas sim para selecionar entre as infinitas informações quais nós vamos estudar nestas aulas em poucos minutos, né? Mas o que me conforta é que nem na Bíblia toda está relatado todos os feitos e tudo o que falou Jesus. Em João capítulo 21,
25 diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Então, querido amigo e amiga, nem a Bíblia toda está relatado tudo o que falou e tudo o que fez Jesus Cristo. Então, eu vou passar nestas aulas o que Deus nos direcionar a aprender. Mas eu tenho certeza que será muito rico. Nós vamos falar sem pressa, porque falar de Jesus Cristo com pressa é impossível, né? Bem, antes de entrarmos na história e na trajetória de Jesus na Terra, vamos ver quem é Jesus Cristo. Um pouco de cristologia para nós. Primeiro, a pessoa de Cristo. Jesus é o centro da criação da vida e da vida eterna. Tudo é dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Jesus é a pedra angular. Eu tenho um vídeo muito bom falando nomes e títulos de Jesus Cristo. Veja aí na minha lista dos meus vídeos abaixo no meu canal. Procura lá pelo título Quem é Jesus? E aí você vai ver, é muito bom. Bom, então vamos lá. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nós chamamos na teologia isso de união hipostática, ou seja, duas naturezas em uma só pessoa. A natureza humana e divina, juntas, mas não misturadas. Oh, glórias. Bom, primeiro nós vamos ver então a divindade de Jesus Cristo. Por que Jesus é Deus? Primeiro, ele possui atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que só Deus tem. Jesus, ele é eterno. João 8,58 diz: antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. O B, Jesus, ele é onipresente, ele está em toda a parte. Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O C, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Lucas 6:8 diz: ele mesmo, Jesus, conhecia o pensamento dos homens. Ou seja, Jesus Cristo conhece os nossos pensamentos. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Jesus Cristo também é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas. Mateus 28:18. É-me dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus. Ou seja, Jesus tem todo o poder para fazer toda e qualquer coisa. Outro, ele pode criar coisas a partir do nada. Colossenses 1:16. Por ele foram criadas todas as coisas, do céu e na terra, visíveis e invisíveis. Veja só. E mais, Jesus Cristo, ele pode perdoar pecados, executar julgamento, ressuscitar mortos. Em sua palavra e em seu nome os demônios obedecem. E mais, tudo isso só Deus pode fazer. A divindade de Jesus Cristo. Amém, queridos? Agora nós vamos ver a humanidade de Jesus. Por que Jesus é 100% homem?
Vamos ver exemplos. Ele teve fome, Mateus 4:2. Ele teve sede, está em João 19:28. Na cruz, Jesus teve sede. Ele se sentiu cansado, João 4:6. Lá no poço, conversando com a mulher samaritana, Jesus chorou como um homem. João 11:35. Lá diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Está em Hebreus 4:15. Jesus cumpriu toda a lei. Mesmo sendo, em forma de homem, mas ele pôde, só ele, cumprir toda a lei. Está em Mateus 5:17. Jesus, o filho de Davi, nascido de mulher. Glórias a Deus. Veja só que tremendo isso que eu vou dizer. Jesus precisava ser 100% homem para pagar a dívida do homem com a morte, o pecado. Ele precisava ser homem. Se ele fosse só Deus, não valeria o pagamento. Ele precisava ser homem para se revelar ao homem e também para dar exemplo para nós, deixar exemplo para nós. E para morrer também, porque Deus não pode morrer, Deus não morre. Então ele precisava ser homem. Você já entendeu? Jesus é um Deus homem. Aleluia. Vamos ver outros pontos de Jesus. O nome dele. Messias, em hebraico, quer dizer ungido. Cristo, em grego, também quer dizer ungido. Jesus, em hebraico, quer dizer Yeshua, que quer dizer salvar. Quer dizer, Jesus Cristo, até no seu nome está profetizado, Salvador ungido de Deus, o nosso Salvador. Aleluia. Todo o Velho Testamento é uma sombra de Jesus Cristo e de suas obras. O seu nascimento é a revelação completa da palavra e de Deus no nosso meio. Aleluia. Para concluir, eu quero ler com você a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o verso 17 até o 19. Acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aleluia! Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glórias a Deus. Aleluias. Muito bem, você viu aí então Adão e Jesus, né? O nosso primeiro pai, Adão, falando bem rústico, ele não serviu para ser o nosso pai. Então Deus mandou um outro pai. O segundo Adão, Jesus Cristo. Esse sim, ele serviu, serve e sempre servirá para ser o nosso Pai, o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, que nos adotou como filho. Aleluia! Hoje, eu e você ou estamos com Adão, que nos leva à perdição e à morte, ou estamos com o nosso Pai, Jesus Cristo,
que nos leva à salvação e à vida. Você já se decidiu se você vai andar com o seu pai Adão ou com o seu pai Jesus Cristo? Escolha, querido. Com todo respeito ao nosso primeiro pai, Adão, mas ele foi fraco. Ele podia pecar, mas ele não era prisioneiro do pecado. Deixou-se levar pela sedução da serpente, do inimigo, e tornou-se um prisioneiro, escravo do pecado. Ele e todos os homens, todas as gerações. Agora, hoje, nós podemos escolher permanecer com o pai Adão e viver em prisão espiritual do pecado, ou receber Jesus Cristo como Pai e sermos para sempre livres do pecado. Aleluia! Glórias a Deus. Muito bem, esse foi um resumo do estudo de quem é Jesus Cristo. Nós vamos ver mais sobre cristologia no decorrer deste curso. Agora, nós vamos entrar na história, na vida e no ministério de Jesus Cristo. Serão várias aulas, amigos, mas serão ricas em conteúdo. Acompanhe-nos para crescer a sua fé. O que vai te surpreender é que nós vamos ver esses fatos, a vida de Jesus, na ordem cronológica. Você sabe que os 4 evangelhos, eles não foram escritos em forma cronológica dos fatos, né? Mas nós vamos passar nesta forma. Então você vai se localizar na hora que você for ler a sua Bíblia. A ordem dos fatos. A biografia de Jesus Cristo aparece em 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode se perguntar, por que em 4 biografias? Bem, primeiro, Jesus, ele é uma pessoa extremamente especial. É o Filho de Deus, o maior homem que já viveu nesta terra. Então, seria muito mais, né? Precisaria de muito mais do que um livro para falar de Jesus, né? E outro, cada escritor ele tinha um alvo e um público para escrever. O que nós vamos ver? Mateus, ele escreveu aos judeus e ele quis mostrar que Jesus era o Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão esperado. E aí você vai ver logo em Mateus 1, na genealogia, ele mostrando Jesus, o filho de Davi. Marcos, ele já teve por alvo mostrar Jesus como o servo, alguém que veio para servir. E ele escreveu aos Romanos. E ele não colocou genealogia, porque um servo não quer, ninguém quer saber a genealogia, né? Já Lucas, ele escreveu aos gregos, e ele quis mostrar que Jesus é o Filho do homem, o exemplo, né? E aí, Lucas, ele relata na sua genealogia, no capítulo 3, desde Adão, mostrando Jesus ser o Filho do homem. Por fim, João, ele teve por alvo mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Deus conosco. Ele fala para quem? Para a igreja, para os cristãos, mas também para todos, aqueles que querem conhecer Jesus e o Filho de Deus. No Evangelho de João não tem genealogia, porque Deus, ele não é como o homem que tem pais e tem filhos. Não é isso? Por isso não teve genealogia. Muito bem. Na última aula nós falamos do período interbíblico e nós encerramos no governo romano de Herodes o Grande, de 43 a 4 a.C. No ano 7
antes de Cristo, havia um sacerdote com a missão de fazer um serviço no templo. O seu nome, Zacarias. Está em Lucas capítulo 1. Então lhe apareceu um anjo, Gabriel, e diz: tua mulher Isabel, mesmo já sendo velha e estéril, dará à luz um filho, e colocarás o seu nome João. Então Zacarias, por não crer, ele ficou mudo até que o menino nasceu. Passados 6 meses, está ainda em Lucas capítulo 1, foi novamente o anjo Gabriel, agora a Nazaré, até a casa de uma virgem, noiva de José, varão da geração de Davi, da casa de Davi. Seu nome Maria, disse o anjo a ela. Achaste graças aos olhos de Deus, e dará à luz um filho, e porás o nome Jesus. E ele será entregue, a ele será entregue o trono de Davi, e ele reinará eternamente. Então aí disse Maria: mas como, se eu não conheço varão? Pois serás pelo poder do Espírito Santo. Então respondeu Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1 até o verso 38. Deus tem um projeto grande também na sua vida, meu querido. Você está disposto a dizer como Maria? Eis aqui o teu servo, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meu querido. Mas José, por ser justo, ele pensou em deixá-la para não infamá-la. Então Deus fala num sonho com José e relata o nascimento de Jesus, concebido pelo poder do Espírito Santo. Por fim, José recebe Maria, mas não a conhece até que nasceu o filho primogênito. Mateus capítulo 1 até o verso 25. Pode ver aí na sua Bíblia. Passados-se os dias, nasceu João Batista, e seu pai, Zacarias, voltou a falar. E ele já profetizou na vida do seu filho. Está em Lucas capítulo 1, verso 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para levar ao povo o conhecer a salvação. Aleluias. No ano 6 a 4 antes de Cristo, como diz Paulo em Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude dos tempos, ou seja, momento apropriado de acordo com os decretos de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Lucas 2 ou Mateus 1:18. A profecia dizia que o menino nasceria em Belém de Judá, mas José e Maria moravam na desacreditada cidade de Nazaré. E como resolver esta situação? Então, sem saber, usado por Deus, o imperador César Augusto lança um decreto para que todos fossem às suas terras natal para um recenseamento. Então foi José e Maria grávida à terra de Davi, Belém de Judá. Mas lá eles não encontraram hospedagem e acabaram se instalando numa estrebaria de animais.
Chegado, pois, a hora de dar à luz, ela deu à luz a seu primogênito, Maria, e o colocou em uma manjedoura, e pôs o seu nome Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluias! Ainda naquele local de animais, um local impróprio, humilde, onde nasceu o Rei do Universo, veio ver o bebê. Primeiro, alguns pastores que estavam por ali, de ovelhas. Depois, de muito longe, veio 3 reis magos adorar o menino. Coisa que o rei Herodes, ironicamente, disse que queria fazer. Então, avisados em sonho, os 3 reis foram embora por outro caminho, não fazendo saber o rei Herodes. Meu querido, nós vamos estar parando por aqui, no momento em que nasceu o menino Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E os 3 reis magos foram presenteá-lo com ouro, incenso e mirra. Então aí a gente vai dar sequência na próxima aula, se assim o Senhor permitir. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.